programa é livre para todos os públicos. Puxando a temperatura aqui, ó, antes de entrar no ar. Vamos lá, muito bom dia a todas e todos. A gente está começando mais um programa Paralelo 30 aqui pela FURG FM, também pela FURG TV. São, deixa eu ver aqui, 25,6 graus, ó. E sensação térmica também de 25,6. É a informação da praticagem da barra. Eu consegui aqui, enquanto eu fazia o meu texto padrão de início de Paralelo 30, carregava aqui do meu Google a temperatura, viu só? Muito rápido esse celular. Como a gente funciona no automático. Visse só, tudo no automático, assim, é difícil, não é verdade, né? Olha aí, essa mecanização do trabalho, né? Vamos ter que reclamar isso aí, não pode. Olha aí, vamos ficar todos uns robozinhos aqui. Tá, muito bom dia, Dequinha, como é que estás? Bom dia, tranquilo? Rafa. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo bom dia tranquilo. ao Pedrão, que está nos botando lá no City Master no ar também. Valeu, Pedro. Hoje a gente tem no Paralelo 30 a nossa parceria aqui com o pessoal que vem fazendo conosco um trabalho bem legal. A gente vem discutindo pautas do Escritório Modelo de Assessoria Jurídica e a gente está fazendo nossa terceira edição, quarta. Não, acho que é quarta ou quinta. Quarta ou quinta? É, olha aí, tá bom, já estamos indo, muito bom. A gente tem feito uma edição por mês, então, e tem sido bem legal, a gente tem discutido algumas pautas bem diferentes aqui, a Simone tem trazido pra gente umas ideias diferentes de como praticar o direito e o ensino do direito que a gente não tinha antes. E quem tá conosco hoje aqui é a Luíse e... Me esqueci o teu nome? A Júlia. Júlia. Desculpa, perdão. A gente Luíse. vai bater um papo... Luíse. É Luca. É Luca, né? Luca. Não, mas desde que ela veio no programa a primeira vez, e aí ela me chamava de Veja bem, Rafael. Uau! Então, veja bem, Rafael. Eu digo assim, eu vou chamar ela de Luíse no programa agora sempre, entendeu? Tô brincando, Luquinha. Tá bem, gente. A gente vai conversar com eles. Hoje eles vão trazer um tema bem legal. A Simone vem conversando conosco e anunciando já faz algumas edições sobre o encontro da rede de núcleos, né, de escritórios de prática jurídica, núcleos de prática jurídica. E vai acontecer, que vai ser sediado aqui na FURG. Isso, né? Nos dias 2 e 3 de maio. E a gente vai conversar sobre isso finalmente. Aqui já tem até cartaz, eu vi ali no Instagram. A Luca tá com um cartazinho aberto aqui pra gente conversar agora também. Mas antes da gente fazer isso, vou pedir licença pras meninas pra gente dar umas notinhas, como é de praxe aqui no programa. A gente conversa um pouquinho, faz alguns anúncios aqui da universidade e depois a gente já começa pra bater o nosso papo realmente. Vamos lá, Dequinha, o que a gente tem de notinha então? Então, Rafa, eu tenho, na verdade, prefiro fazer aquele apanhado de manchetes que a gente faz só para dar uma atualizada, mas uma das notícias eu gostaria de trazer um trechinho, tá? É a notícia que está disponível no Eu País e a manchete é 100 dias de um vice com agenda própria. Tá? Aí traz aqui o Eu País analisou os compromissos públicos de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão nos 3 primeiros meses de governo e encontrou a dedicação recente do presidente aos caciques partidários e o aceno de Hamilton Mourão ao PIB e à diplomacia. Aí traz aí o trecho dizendo que nesses 100 primeiros dias de mandato, Jair Bolsonaro se dedicou a encontros com a sua equipe, que seriam os ministros, assessores, dirigentes de estatais, e também com políticos e caciques partidários. Esses últimos representantes partidários ganharam espaço especialmente depois do Planalto ser cobrado a atuar na negociação com o Congresso. Enquanto isso, o vice Hamilton Mourão se destacou por receber empresários, presidentes de entidades da sociedade civil, diplomatas e a imprensa. As frequentes declarações do general da reserva aos jornalistas moldaram, nesses 3 meses, o perfil de um vice nada decorativo e sem constrangimentos em se firmar como um contraponto ao chefe. Aí traz ainda, né, dentro da análise, dizendo que as ênfases da atuação das 2 maiores autoridades do Poder Executivo ficam evidentes ao se analisar os dados que constam de suas agendas públicas.
Aí vai trazendo um ponto a ponto, mas acho que não é o caso no dia de hoje. Penso que esse início da matéria já nos traz. É de se refletir, a gente já comentou isso antes, né? Quando o Mourão se coloca como a pessoa mais sensata desse governo, e aí tu tens uma figura, né, de alto escalão do Exército, né, sendo colocada como a melhor opção. E será que haverá, caso, né, aconteça de Bolsonaro sair, a gente já viu isso acontecer antes aqui no país, e ficar o Mourão, né? Mas Bolsonaro não tem comunicação com o Maia, né? Já quebrou faz horas lá, o Mourão tentando consertar, remendar. Então tá. A velha política. Exatamente. Né? Olha aqui, Rafa, vou trazer só algumas manchetes, então, rapidamente, tá? Forças Armadas tomam o poder no Sudão. Julian Assange, cofundador do Wikileaks, é preso em Londres após Equador retirar asilo diplomático. Bento XVI situa a origem da pedofilia na Igreja Católica em maio de 68. Tem ainda União Europeia e Londres acertam prorrogação do Brexit até 31 de outubro. Tá? E tem ainda, né, dentro da ciência, uma curiosidade, encontrados restos de uma nova espécie humana nas Filipinas. Aí vou trazer um destaque, a gente acaba não entrando muito nessa parte de notícias, nesse perfil de mídia, mas esse aqui, dei a notícia, né, do músico que foi fuzilado com 80 tiros pelo Exército. E aqui diz, parentes se despedem de músico com protesto em quartel no Rio de Janeiro. Tá? Tem mais algumas outras manchetes, mas penso que essas já cumprem bem o papel de atualizar o que anda acontecendo. Essa última aí coloca em xeque, né? A atuação do Exército no Rio de Janeiro também lá. Bastante. E a investigação vai ser feita pelos militares, né? Sim, corregedoria, né? Tia, eu quero dar só uma notinha rápida, que já são 11h12. Chamar aqui, então, para o curso pré-universitário popular Esperança, tá? Que integra aí o PAETS, o Programa de Auxílio ao Ingresso nos Ensinos Técnico Superior da FURG, está selecionando colaboradores voluntários para as atividades do curso. As aulas ocorrem à noite na Escola Silva Gama, no Cassino, e os participantes receberão certificado, claro, no fim das atividades. Para se candidatar, é necessário ter disponibilidade de atuar na escola nas terças e ou quintas-feiras, das 19 às 22h40, e possuir identificação com a educação popular, né? Ser graduando ou graduado em qualquer curso. Os interessados devem manifestar interesse pelo e-mail paetscassino@gmail.com ou procura eles também aí pelo Facebook, eles têm uma página lá. E esses programas pré-universitários, a gente esteve conversando com o professor Vilmar também aqui algum tempo atrás, e eles são muito importantes, têm sido assim, ó, de caráter determinante para a inserção das camadas mais populares na nossa universidade nos últimos anos. Eles têm feito um trabalho fantástico e é todo ele feito com voluntários, né? Educadores que vão lá, participam, né, e ajudam as pessoas a se prepararem para fazer o Enem, que não é uma prova fácil, a gente sabe disso, né? Pois bem, Rafa, 11h13. Tá, só mais muito uma obrigado, Vinícius Exopi, tá, veio arrumar as câmeras. Queridão. Olha aqui, só mais uma manchete, tá? Publicado no Guia do Estudante da Abril. Brasil está em penúltimo lugar em ranking de qualidade na educação. Eita. Tá. Silêncio. Só notícia ruim nesse paralelo, hein, cara? Porra, vou fazer a Simone chorar aqui. A gente até tenta, né? Sabe que a gente até tenta em alguns momentos trazer, né, coisas Mas tá difícil positivas. esse ano tá difícil. Tem dias que a gente não pode inventar. É verdade. Tem dias que a gente não dá pode pra inventar. Tem dias que não conseguimos, porque não vamos inventar. Não dá pra inventar, é verdade. Tá, vamos chamar uma musiquinha rápida pra gente mexer nas câmeras aqui, posicionar certinho para nossas convidadas. E aí, o que a gente escuta? Pois então, tem algumas seleções aqui de Rio Grande, mas vou trazer, então, nesse momento, Pérola Negra, uma mulher que está construindo seu trabalho em Rio Grande, uma MC, uma mulher negra, empoderada, com o título da música História Cruzada. Show de bola, então vamos lá. A gente já retorna. Obrigados a lutar pela luta injusta, jogados à morte. Que Deus acuda, não me peça ajuda para defender essa acusa. Que porra injusta vivi e venci, deixa-me aproveitar a juba. Solta meios de elefante, eu com fome de pantera. Acabei com um bando, agora já era. Foi solta fera, pronta pra lutar pela causa justa.
justa. A guerra que é branca como a neve, perde, mas não assume a culpa. 500 anos de liberdade, né? Nem a metade da força que me levanta e me dá coragem. Deixa eu falar com sinceridade, chamados reais. Aqueles que não aceitam em revistas e jornais. CD jamais faço rap pra mostrar como se vai. CD jamais faço rap pra mostrar como se vai. CD jamais faço rap pra mostrar como se vai. CD jamais faço rap. Percebo o desgosto no rosto dos outros que não olha pro meu povo que conheceu o ouro quando Marte falou inglês, que era tudo nosso. Dei amor próximo, amo preto, isso é óbvio. Isso é óbvio, mano. Isso é óbvio. Enquanto eles distorcem, nós torce pra que Exu proteja o nosso. Quem acredita a fé, por favor, mostra ao próximo. E vejo longe os inimigos que estão perto, é tudo amigo. Sei o que querem comigo, mas só se alimenta se for permitido. E eu não permito. No meio dos destroços, encaro o homem de barba branca. Vocês dizem que é Deus, eu vejo mais um roubando a banca. No castelo real, não existe o mal. O mal existe para aqueles que não são igual. Pai, mãe e hospital choram pelo filho perdido. Poderia estar comigo, mas um foi confundido. Não cheguei a conhecer, mas era negro e meu primo. Mas era negro e meu primo. Foda, irmão, só vejo o corpo preto pelo chão. Eu sei que esse som tem uma missão. Quem sabe, né, mano? A poesia muda o final. Para nós negros que estamos cansados de pedir paz. Bem, 11 horas 18 minutos, a gente vai retornando aqui com o Paralelo 30, finalmente começando nosso bate-papo. Meu bom dia, então, às meninas que estão aqui conosco do EMAGE, muito obrigado por terem vindo. Bom dia. Valeu, obrigadão. Deixa eu puxar o teu microfonezinho um pouquinho mais pra cima aqui. Agora estão todas com o microfone. Então, vamos conversar, a gente tá com esse tema aí do encontro, né? Da rede brasileira de núcleos de prática jurídica. Perfeito, né? Perfeito. Então, esse é o terceiro encontro, né? Eu acho que, para começar, a gente pode pontuar como é que essa rede se formou, né? Nós estamos sediando o terceiro encontro, os 2 últimos encontros foram em outros estados, né? A rede iniciou, então, com o primeiro encontro na UFSC, não é? Universidade Federal de Santa Catarina. Sim. A FURG foi convidada a participar, não é? As pessoas chegaram ao nosso contato e nós, então, fomos lá e lá que se iniciou tudo, com um número ainda muito pequeno de universidades participantes, de faculdades de direito participantes, mas lá nós pactuamos, então, qual seria, vamos dizer assim, a essência dessa rede, né? O que se buscava com essa rede. É fato que os núcleos de práticas jurídicas, porque agora é assim que as DCNs definem, né? As diretrizes curriculares nacionais, os núcleos de práticas jurídicas, eles sempre tiveram especificidades e particularidades para o qual não se jogava muita luz, não é? As coisas iam acontecendo, né? Esse foi um sentir não só meu, não só da nossa experiência aqui na FURG, mas quando fui participar desse encontro, desse primeiro encontro, pude sentir
que essa percepção ela é uma percepção da grande maioria das faculdades de Direito, que os núcleos precisam existir, não é? Mas tem uma série de questões sobre as quais não existe grande discussão acadêmica, por assim dizer, né? Então, a essência da rede foi essa, foi formar uma rede colaborativa de núcleos de prática jurídica para que a gente pudesse partilhar e compartilhar experiências e dialogar acerca de práticas, não é? Que são realizadas ou de práticas inovadoras, de conhecermos uns aos outros. A impressão, desculpa te interromper, a impressão que eu tenho dos núcleos, né, é que eles funcionavam muito mais como uma extensão da Defensoria Pública, né, assim como para atender pessoas anteriormente, né, do que realmente como algo para fazer com que o aluno tivesse uma experiência de trabalho ou uma experiência educativa dentro do direito, né? Em boa parte dos núcleos se pode dizer isso, né? Eu não tenho dados específicos, claro, mas é a experiência que mostra que efetivamente os núcleos funcionavam como extensão, né? Como o nosso núcleo, o antigo SAGE, ele era um projeto de extensão. Então, todo ano eu precisava renovar um projeto de extensão, né? Um projeto, como vocês sabem, ele tem início e fim. Só que fato é que os processos, a despeito do fim do projeto, os processos continuavam e sob a responsabilidade dos professores envolvidos no núcleo, né? Então, essa é uma das tantas vicissitudes falta de tato, não tinha pensado nisso. Uma das tantas vicissitudes que nós enfrentávamos, algumas ainda enfrentamos dentro dos núcleos. Então, essa rede se formou e teve uma receptividade muito grande, dada a urgência de se debater, de se dialogar a respeito dessas questões, né? Porque são questões que estão emergindo, estão acontecendo e alguém precisa olhar para isso, né? Quando a gente não olha para o abismo não olha para a gente, né? Então, a gente precisa olhar para poder produzir a partir desse olhar qualificado, de um olhar onde se possa partilhar com os outros, produzir ideias, produzir saberes a partir desse compartilhamento. Então, esse primeiro encontro foi em 2017, então em Florianópolis, a FURG participou, e já nessa oportunidade, a nossa experiência aqui do EMAGE já foi vista como sendo uma prática de grande qualidade, tanto do ponto de vista de assessoria, efetivamente, à comunidade, quanto do ponto de vista acadêmico. Né? Então, quando nós relatamos lá as nossas experiências, já não é a primeira vez que eu digo isso aqui no programa, as pessoas ficaram realmente muito impactadas com as ideias que nós elaboramos. Essas ideias foram elaboradas ao longo de muito tempo, né? Continua sendo ainda muito custoso manter as nossas práticas ali, colocar elas efetivar as nossas ideias, né? Mas então a gente já ganhou a FURG já ganhou um certo olhar de interesse por parte das faculdades que participavam. As faculdades que tiveram a ideia de criar essa rede, né, foram a UFSC, né, a PUC de São Paulo e a USP. Então, foram essas três universidades que mantiveram contato, então tiveram a ideia de fazer essa rede. Para isso, convidaram, então, todas as faculdades de Direito que conheciam, enfim. E aí foi quando nós nos encontramos. O encontro foi excelente. Nós conhecemos o núcleo lá de Santa Catarina e já pactuamos os 2 próximos encontros. Né? Legal. Já pactuamos nessa oportunidade que o segundo encontro seria em São Paulo, como foi o ano passado, foi maravilhoso, e que o terceiro seria aqui, no extremo sul do Rio Grande do Sul. Né? Hoje nós estamos sentindo as dificuldades, a gente mantém contato com os professores, as meninas estão fazendo esses contatos, elas podem relatar um pouquinho as dificuldades para chegar até aqui. A gente sabe que não é fácil chegar em Rio Grande, né? Mas as pessoas estão empenhando todos os esforços para estarem aqui, para prosseguirem nessa missão de fortalecer essa rede, para que essa rede possa ser efetivamente, vamos dizer assim, um passo importante na história dos núcleos de prática jurídica do Brasil. Tá? Porque essas pessoas estão com esse olhar qualificado, não estão mais, todas essas pessoas que estão integrando a rede, todas as faculdades que se dispõem a integrar a rede, e os contatos que a gente tem demonstram essa urgência
Porque tão logo as pessoas recebem o convite, não é, Julia? Elas, desde já, elas, não, nós queremos, nós precisamos, então emerge a necessidade de um diálogo acerca dos núcleos de práticas jurídicas, né? Então, essas pessoas vêm trazer esse olhar mais qualificado, vêm buscar um destaque no núcleo dentro do ensino de direito, dentro do ensino jurídico, né? Que é o destaque que, em última análise, foi o que sempre nós quisemos aqui na FURG, né? Aqui na Faculdade de Direito existe uma equipe de professores muito comprometida, que tem visto, assim, no núcleo de prática jurídica, no nosso escritório modelo, potencialidades incríveis do aprendizado em todos os níveis, né? Do aprendizado do saber acadêmico, do saber da ciência, do direito, do aprendizado do saber social, do qual nós não podemos nos afastar, do aprendizado do saber humano, né? Das experiências humanizantes pelas quais os alunos podem ter a oportunidade de vivenciar dentro do escritório modelo, né? Então, esse encontro, ele tem esse potencial, não é? De fortalecer essa rede ainda mais, né? Nós começamos com... Era um pouco mais de 12 faculdades. Hoje, a última contagem que nós fizemos, estávamos em 25 faculdades integrando efetivamente a rede, né? Integrantes. Fora as integrantes, tem as interessadas, não é que são um número muito maior. Que legal. Então, a gente vê esse movimento crescer com grande alegria. Com grande alegria de, finalmente, os núcleos de prática jurídica saírem daquele espaço... não posso dizer de segunda classe, não é isso, mas a falta de uma expressão melhor, de sair daquele espaço de pouca importância, não é? Sim. A gente sabe que dentro da academia existe um olhar muito especial para a pesquisa, e acaba que ali onde se realiza a pesquisa, sem que se perceba, né? Ainda é visto como extensão. Então, se desloca um olhar um pouco mais qualificado, um olhar de importância para esse núcleo, que é efetivamente tão valioso na formação do acadêmico do curso de Direito. Sabe que eu noto essa diferença na transformação que vocês fizeram do SAGE, né, para o EMAGE, e nos alunos... Porque eu conheci muitas pessoas, né? Minha namorada, entre outros, meu primo, tanta gente que já estudou na FURG no Direito, né? Que é do nosso convívio, e que na época do que era o SAGE, não gostava. Achavam aquilo, sendo uma bem sincero, uma obrigação cumprida. Que era um saco, né? Tipo assim, eu tenho que ir lá cumprir as minhas horas, e era muito matado, sabe? Eles iam lá, matavam aquilo rapidinho para poder se livrar e se embora. E hoje, nos alunos que tu trazes aqui, que a gente conversa, que, sabe, eu já tive lá no EMAGE visitando, e tu vê que eles são muito mais felizes fazendo este trabalho, né? Com o EMAGE ali. Parece que o clima do lugar e do trabalho é outro completamente diferente, né? Do que era o SAGE antigamente. Não que antes não houvesse uma produção de saber, não que antes não houvesse, mas talvez o olhar do aluno, e eu quero te dizer assim, né? Tu me desculpa se parece antipático, não é essa a ideia. Mas efetivamente, assim, ó, nós tivemos pessoas, nós encontramos hoje, eu sou professora há 20 anos, né? Então, tu imaginas que eu encontro pessoas, né, que já estão num nível de profissional, enfim, já há bastante tempo, e eu encontro muitas pessoas que dizem o quanto o SAGE, o antigo SAGE, foi valioso na sua formação. Sim, imagino que sim, claro. Principalmente para aquele aluno que não experienciava nenhum outro estágio, né? Então, ele tinha este valor, né? É que, na verdade, quando eu entrei, quando eu iniciei a minha carreira no magistério, eu fui desde logo para o SAGE, né? Eu entrei para trabalhar falando mal do SAGE aqui, a mulher é a dona do SAGE desde o início. Então. Mas não é falar do mal, é constatar, não, exatamente, né? Uma mudança no a gente precisa olhar para melhorar, né? Então, efetivamente, nós atuávamos como verdadeira defensoria. Inclusive, a Defensoria Pública, naquela época, ela tinha um único defensor público, que era responsável por dar atendimento a toda a comunidade em situação de vulnerabilidade da cidade do Rio Grande. Impossível. Era impossível. Para tu teres uma ideia, nós éramos 2 professores, não é? Eram só 2 professores que tinham no SAGE. Né? Nós trabalhávamos de segunda a sexta-feira, de manhã e de tarde.
Né? Então, nem a nossa valorização enquanto profissional, ela era deficitária. Sim, também, né? Na medida em que nós atuávamos como se defensores fôssemos. Né? Eu lembro de passar os dias inteiros fazendo audiências. Os dias inteiros. Então, a minha atuação como professora ficava efetivamente comprometida nessa lógica. Né? Claro. Nós agendávamos muitos processos por mês. Né? Nós agendávamos uma média de 80 novos processos por mês. Imagina. Né? Isso nos dava quase 1.000 processos no final do ano. 1.000 processos novos. Né? Então, isso é desumano. Né? A potencialidade de desenvolver um bom trabalho de ensino, ela ficava comprometida. Né? Mas existia ainda esse espírito de que o SAGE era responsável por isso. Ao longo do tempo, percebendo essas falhas, não é? Nós começamos a pensar, não, isso é um ambiente acadêmico. Esse ambiente ele deve servir para a formação do acadêmico do curso de Direito. Perfeito. O atendimento à comunidade vai se dar pela Defensoria Pública, que é um órgão sensacional, que é incrível, o atendimento deles é excelente, mas eles têm este dever. Que ainda bem cresceu bastante aqui em Rio Grande nos últimos anos. E ao longo dos anos ele foi crescendo, né? Eu quero te dizer que a partir do ano 2000, 2004 por aí, ele começou, já vieram um número bem maior de defensores, eles adquiriram então espaços mais adequados para atendimento e hoje eles têm uma estrutura maravilhosa, tem profissionais incríveis que fazem muito bem esse trabalho. Com certeza. Então nós não estamos mais suprindo essa necessidade da cidade do Rio Grande. Ainda suprimos de forma indireta, não é? Na medida em que também atendemos a essa comunidade. Claro. Mas o nosso olhar é hoje acadêmico. O aluno ele precisa ter tempo para desenvolver o aprendizado, ele precisa problematizar o que está sendo posto ali. Não é só uma problematização de questões jurídicas, né? Também são de questões sociais. Com certeza, com certeza. E esse encontro, então, ele vem... para a gente voltar para o assunto, porque aí eu começo a falar do EMAGE, vocês sabem que eu sou uma apaixonada, né? E aí eu acabo sempre falando um pouco mais. Vamos para o segundo bloco. Quem sabe? Vou te interromper, até para eu me recuperar da minha gafe aqui, que falei mal do SAGE, e a gente servir mais um cafezinho, mas 11h32, aí a gente segue, continua conversando e até ouve as gurias também um pouquinho no segundo bloco, pode ser? Pode ser. Dequinha, vamos lá para o intervalinho então. A gente já retorna, fica com a gente aí, já voltamos com o Paralelo 30, valeu! You